Neste vídeo, veremos como gerar cortes panorâmicos e parasagitais no Imaging Studio. Para gerar um corte panorâmico, devemos clicar neste botão. Este botão aciona a ferramenta de criação de panorâmica. Aqui podemos selecionar o corte axial, que será a base para a criação da panorâmica. Quando clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre a axial, veja que a panorâmica começa a ser traçada. Podemos ajustar aqui o corte axial. A qualquer momento podemos corrigir um ponto que foi adicionado. Basta arrastar o ponto inserido para finalizar a criação da panorâmica. Devemos clicar neste botão finalizar. Colocaremos aqui um nome reconstrução 1 milímetro e aplicamos. Quando aplicamos, como estava marcado gerar cortes após finalizar, os cortes parasagitais são criados. Aqui percorremos os cortes criados. Faremos novamente o processo. Clicamos no botão para criar a panorâmica. Com o botão esquerdo do mouse, começamos o processo de criação da panorâmica. Agora, deixaremos em 2 milímetros a distância entre os cortes. Colocaremos aqui o nome reconstrução 2 milímetros. Como está marcado gerar cortes após finalizar, quando finalizamos, os cortes parasagitais serão gerados. Veja, os cortes agora foram gerados com distância de 2 milímetros entre cada corte. Ainda a respeito da criação da panorâmica, uma dica é que, após criar a panorâmica, 2 cliques com o botão direito também finaliza. E para movimentar a panorâmica, basta clicar neste botão e arrastar a panorâmica. No Imaging Studio, a reconstrução é o conjunto formado por panorâmica e parasagitais. Quando clicamos aqui, temos acesso às reconstruções geradas. Para retornar a reconstrução de 1 milímetro, basta clicar aqui. Veja que os cortes com distância de 1 milímetro voltaram. Aqui também podemos navegar entre as reconstruções geradas. Agora viemos para a reconstrução de 2 milímetros. Veja que ela foi selecionada quando clicamos neste botão. Agora, veremos como selecionar cortes parasagitais específicos. Temos mais de uma forma de fazer isso. A primeira forma é clicando com o botão direito do mouse sobre os cortes parasagitais, selecionando definir intervalo de seleção. Aqui, devemos colocar o número dos cortes, por exemplo, selecionaremos entre 10 e 15 e aplicamos. Veja que os cortes de 10 a 15 foram selecionados, eles estão em vermelho. Agora, podemos selecionar um outro intervalo, por exemplo, selecionaremos o intervalo de 30 a 35. Veja que temos, então, 2 conjuntos selecionados, de 10 a 15 e 30 a 35. Nesse momento, temos 2 ações possíveis a fazer com esses cortes selecionados. Podemos removê-los ou mantê-los. Vamos escolher mantê-los. Veja que os cortes selecionados foram mantidos. Uma segunda forma de remover cortes é clicando neste botão, remover. Quando clicamos neste botão, podemos clicar com o botão esquerdo para uma posição inicial e novamente, quando clicamos com o botão esquerdo, definimos uma posição final. Os cortes que estiverem nesse intervalo de linha criada serão removidos. Veja, eu farei novamente. Acionei esta ferramenta, clico com o botão esquerdo do mouse, veja que só dei um clique. O sistema está esperando que a gente dê o segundo clique. Quando damos o segundo clique, o sistema remove os cortes nesse intervalo. Podemos fazer o processo inverso, que é adicionar cortes. Quando clicamos aqui em adicionar, podemos também clicar com o botão esquerdo do mouse em um ponto inicial e um ponto final. O sistema traça os cortes parasagitais que estiverem no intervalo da reta inserida. Veja, faremos novamente o processo. Coloca um ponto inicial, um ponto final, a linha traçada, e os cortes são gerados. Portanto, vimos uma forma de remover cortes parasagitais e uma forma de adicionar cortes parasagitais. Ainda em relação a esta ferramenta, podemos interagir também com a tela panorâmica. Veja, posso traçar uma linha na tela panorâmica
e os cortes foram adicionados. A mesma coisa a remoção. Posso definir um intervalo na própria panorâmica para fazer a remoção, ou na própria axial, conforme foi dito anteriormente. Uma terceira forma de adicionar, de remover cortes, basta dar dois cliques sobre o corte com o botão esquerdo do mouse. Veja que o corte é selecionado, ele fica marcado em vermelho. Escolheremos remover as imagens selecionadas e foram removidas, dando dois cliques. Portanto, selecionamos as imagens. Se apertarmos a tecla Del, é um atalho para remoção, veja que foram removidas. Podemos alterar as propriedades dos cortes panorâmica e parasagital. Primeiro, vamos à panorâmica, clicando aqui. Podemos selecionar, por exemplo, a espessura do corte panorâmico, podemos alterá-lo. Colocaremos, por exemplo, 30 milímetros. Podemos alterar o nível de sharpness também da imagem. Agora veremos como alterar as propriedades dos cortes parasagitais. Clicando aqui, podemos alterar a espessura dos cortes. Então, temos corte de 2 milímetros, por exemplo, para deixar corte de 4 milímetros, basta clicar aqui. Veja que a espessura foi alterada. Podemos também alterar a largura da imagem. Colocaremos agora uma largura de 40 milímetros. Os cortes foram alterados. Com a régua, mediremos essa largura. Veja que a largura que alteramos é esta largura. Então, o corte parasagital passa a ter 40 milímetros de largura após a alteração. Podemos também alterar o número de colunas. Temos 5 colunas, passamos para 4, passamos para 6 agora. Veja que aqui podemos fazer esta alteração. É importante destacar que este procedimento de alterar o número de colunas é um processo importante quando fazemos o planejamento dos templates das documentações. Veremos isso na próxima aula. Ainda em relação aos cortes parasagitais, clicando neste botão podemos definir a altura dos cortes parasagitais. Veja que podemos reduzir a altura aqui, arrastando esta linha horizontal. Quando aplicamos, os cortes são refeitos. Finalmente, se quisermos limpar os cortes gerados, basta escolher esta opção, remover todas as imagens, que os cortes são removidos. E é importante destacar que, quando alteramos a reconstrução, os cortes parasagitais, as alterações ficam aplicadas na reconstrução selecionada. Em relação à sequência de cortes, podemos gerar uma sequência de cortes também axiais. Veja, para simular uma sequência coronal, basta fazer uma reta vertical. E para simular cortes sagitais, devemos fazer uma reta horizontal. E para finalizar, um detalhe importante é o seguinte: quando fazemos uma angulação ou delimitação de região de interesse, estas informações ficam também armazenadas na reconstrução. Portanto, tanto a angulação quanto a delimitação de região de interesse. Este procedimento dá flexibilidade e permite que reconstruções diversas sejam armazenadas no sistema para acesso rápido.